Irmãos, irmãs e amigos, graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas. Que o nosso bom Deus nos ajude, nos fortaleça e nos encha com a sua graça maravilhosa e especial nesta manhã de quarta-feira, dia 25 de novembro. Nós agradecemos ao nosso bom Deus o quanto Ele tem feito por nós e através de nós. Estamos chegando com mais uma live Gotas de Orvalho e estendemos o nosso abraço a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco através desta live, que vieram para celebrar e bendizer o nome do Eterno Pai. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, agora e na eternidade. Desejamos a bênção de Deus para cada irmão, cada irmã, cada amigo que acompanha essa live nesta manhã de quarta-feira. Celebremos ao Senhor porque Ele é fiel e nele a gente pode e deve confiar por causa da sua santidade e misericórdia. Onde quer que você esteja, você poderá nos ajudar a divulgar esta live para a glória do nome do Senhor. Você compartilha a live e vai dando oportunidade a que centenas de outras pessoas também tenham a oportunidade de acompanhar a nossa live Gotas de Orvalho. E vamos à reflexão desta manhã. Se prepare, esteja atento, não saia da live, não abandone a live no momento em que estivermos refletindo na palavra do Senhor, porque é a palavra que nos fortalece e nos anima a cada momento da nossa vida, porque ela nos dá o direcionamento seguro para a glória do nome do Senhor. E nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre o andar de um homem, de uma mulher que recebeu a fé que foi entregue aos santos. E você deve perceber que o andar deste homem e desta mulher que tem fé é um andar, uma vida de comportamentos igual às pessoas que estão ao nosso redor. E essas pessoas sofrem tanto quanto as demais. Elas sofrem, elas choram, elas riem, elas avançam, recuam, elas têm vitórias, conta derrotas também, e assim vai. E qual é a diferença? Qual é a vantagem? Visto que uma pessoa de fé tem os mesmos problemas e dificuldades que uma pessoa que não tem fé. Qual é a vantagem? Normalmente a gente está muito preocupado com esse negócio de vantagem. Eu devo fazer isso para ganhar o quê? Eu vou andar com Deus, mas qual é o meu lucro? Qual é a minha recompensa?
o que é que eu vou receber como troca? Qual é a diferença, portanto, entre o que serve a Deus e o que não o serve? A diferença começa aqui também. Se as dificuldades que envolvem a todos estão presentes em todos os lugares e envolve a todas as pessoas, e essas diferenças e problemas estão aqui conosco, a diferença também começa aqui. A grande diferença. Infelizmente as pessoas não veem. Teve um homem que escreveu o Salmo, o nome dele era Agu. Ele escreveu o Salmo de número 73. E ele disse que quase se desviava quando notou que ele sofria mais do que os ímpios. Ele disse: os ímpios eram gordos, eram tranquilos, não tinham os mesmos problemas que ele enfrentava. Talvez ele estivesse se referindo a alguém que ele conhecia, e viviam aquela vida tranquila, aparentemente tranquila. Aí ele disse: e o justo tem as suas dificuldades inerentes à sua natureza. São homens e mulheres que enfrentam grandes lutas, grandes batalhas. E ele comenta que quase se desviava quando atentou para essa situação. Mas ele disse também que quando ele estava pensando em se desviar, ele voltou-se para a casa de Deus. Ele foi ao templo e esteve na contemplação de Deus, diante do altar de Deus. E aí descobriu que a sorte do ímpio é passageira, é momentânea, se vai daqui a pouco. E a sorte do justo, não. A sorte do justo, aquele que tem a Deus, que anda com Deus, que mantém a fé, é eterna. Não se acaba, não vai com o tempo, não passa como o tempo passa. Então ele entendeu essa grande verdade que faz uma diferença enorme. Ele entendeu e reconheceu que a sorte do justo é bem melhor e começa aqui. Sendo que ali, quer dizer, quando a gente parte e vai para a eternidade, é lá na eternidade que a diferença se torna ainda bem maior. Se aqui na terra a gente já goza as diferenças entre os que servem a Deus e os que não servem, imagine na eternidade. Então vale a pena, meu irmão e minha irmã, esse negócio de vantagem não deve ser preocupação nossa, porque nós estamos nas mãos de Deus e é Ele quem nos dá a vitória sobre todas as coisas, é Ele que faz a grande diferença na vida daqueles que são fiéis e estão voltados para a bondade do Senhor. Mesmo que a nossa recompensa não seja material, que a gente tenha condições de ver, mas o fato de andar com Deus
de viver para Deus, mesmo em circunstâncias adversas, muitas vezes, mesmo em circunstâncias críticas que a gente pensa que não vai mais superar, mas vale a pena você andar com Deus, viver para Deus, andar na sua presença, guardar a sua palavra, andar seguro em suas mãos. Jacó não tinha essa preocupação. Ele sabia que andar com Deus é maravilhoso, é suficiente. Andar com Deus é tranquilo, apesar das lutas, mas a tranquilidade que enche o coração e a vida de quem anda com Deus é excepcional. As lutas vêm, passam, os inimigos se levantam, caem. Não é uma situação que você mesmo é quem enfrenta, mas Deus fará isso por você e com você. Deus estende a sua mão e te sustenta por causa da sua fidelidade e por causa das suas promessas. Então a diferença é muito grande. Você pode perceber que no texto que nós estamos refletindo, a situação de Jacó vai nos dando a iluminação de que o mesmo estaria começando uma nova etapa na sua vida. E que etapa era essa? É que até então ele trabalhava com os seus, ele lutava com os seus. A partir daí ele agora tem um número maior de pessoas com quem deveria se relacionar. E pessoas estranhas, de deuses estranhos, de comportamentos estranhos, de conduta estranha. E isso, irmãos, irmãs e amigos, nos dá muito o que fazer. No caso de Abraão, que não teve essas dificuldades todas. Abraão viveu o seu tempo, basicamente ele, a sua esposa e o povo que o acompanhava, os seus servos que o serviam. Era esse o povo de Abraão. Ele viveu aqui e ali e saía de um lugar, ia para o outro, teve aqueles problemas lá com a Amaleque e viveu entre os filisteus e foi driblando a vida assim. Mas Jacó, como a gente lê aqui no versículo 18 do capítulo 33 de Gênesis, e chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então estava habitando no meio de um povo de costumes diferentes. Um povo que as realidades da vida significavam outras coisas totalmente diferentes das coisas que Jacó tinha costume de lidar. Agora ia lidar com outras pessoas, com muito mais gente. E os irmãos e irmãs sabem que quando a gente lida com uma pessoa, 2, 3, 10, 20,
aí as dificuldades vão aumentando, até porque há momentos em que as decisões que a gente quer tomar, deseja tomar e sente que é necessário tomar, essas decisões não são apenas decisões nossas, mas também tem que haver a participação de outras pessoas. E Jacó já tinha um número de pessoas, o seu pessoal tinha crescido bastante, os filhos também tinham crescido e eram numerosos, aí em torno de 11 a 12, os filhos estavam crescidos e a decisão desses filhos de vez em quando influenciavam as situações que Jacó estava vivendo ou iria viver. E isso complica bastante. Mas quem tem fé sabe que, apesar de todos esses contratempos, recebe de Deus a vitória que Ele tem preparado para nos dar. Essa questão de que a gente recebe a vitória, que a gente repete sempre aqui, não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. Não é o objetivo principal de quem anda pela fé. A vitória é resultado das conquistas, mas acontece que o nosso Deus deve ser glorificado no final de todas as nossas conquistas. E Jacó era um representante de Deus que tinha a responsabilidade de demonstrar que a sua vida era mais do que uma mera vitória. O seu testemunho como homem de Deus, que ouvia a palavra de Deus, que conversava com Deus, era muito mais do que receber uma vitória, por mais expressiva que ela fosse. Ele tinha a oportunidade, a responsabilidade de colocar no meio daquele povo que não conhecia Deus, que não reverenciava o seu Deus, que não vivia as expectativas do reino deste Deus. Ele tinha essa responsabilidade e estava sempre pronto a perceber que o seu Deus era glorificado por causa da sua vida, do seu comportamento e da luta que tinha na vida com os que estavam ao seu redor. Foi morar na cidade de Siquém. Era um príncipe daquele povo e ali encontrou algumas dificuldades que a gente vai ver a partir de amanhã, e que essas dificuldades foram provocadas especialmente pelos seus próprios filhos. E aí vem a questão da família, e que a gente deve ter muito cuidado. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Mas tem que ter cuidado, porque de vez em quando esses filhos que são flechas na mão do guerreiro, esses filhos atiram flechas desnecessárias. É o que a gente vai ver amanhã. A gente vê muito as pessoas com essa história. Família é a base de tudo. Família é a base. Mas me desculpem, não é de tudo não. Não é de tudo não.
A gente vai ver amanhã essas questões relacionadas com os filhos de Jacó. E a gente vai perceber que, apesar de tudo, Jacó anda com Deus e recebe novamente a confirmação de que Deus está com ele. Vamos orar. Depois disso, nós vamos colocar o nome dos irmãos e irmãs diante do altar de Deus. Esses são os nomes que estiveram conosco na live de ontem. E você pode fazer o mesmo. Você participa, você acompanha, você ora, você bendiz conosco e vamos à luta, portanto. Aqui nós temos a irmã Ideusa Lima, de Mossoró, Diana Holanda, do Encanto, Lourdinha Souza, de Apodi, Terezinha Aureci, de Olho d'Água da Bica, no Ceará, Lindinalva Marroco, em Angicos, presbítero Françoeldo Oliveira, do Carpina, Apodi, Cila Fernandes, Rosineide Moraes, de Apodi, Mara Rebouças, de Santa Cruz, Apodi, Jailda Fernandes, de Severiano Melo, Maria Leide, presbítero Ginaldo Andrade, em Apodi, pastor Francisco Laudemi, na cidade de Banabuiú, no estado do Ceará. Deus abençoe, muito obrigado pela companhia. Maria de Lourdes Fernandes, de Sororoca, Ilka Alves, também Sororoca, Daniele Gama, Aline Fernandes, Aline Fernandes, Apodi, Diana Souza, Felipe Guerra, Raimunda Marinho, do Rio Novo, presbítero Genilson Paiva, de Santa Cruz, Edith Florencio, de Apodi, Arineide Freire, no assentamento Milagres, Apodi, Maria Vanusa, de Brasília. Ela diz que há 20 anos ela aceitou a Jesus na Igreja de Cristo, tem muitas saudades da igreja e hoje mora em Brasília e encontrou a nossa live. Seja bem-vinda, Deus lhe abençoe grandemente. A Vânia Lúcia, de Apodi, Edneide Oliveira, de Mossoró, Maria Valdete, Maria das Dores, Maria Feitosa, Maria das Dores, Maria Antônia, todas essas Marias aqui da cidade de Apodi. Diácono José Idalécio, de Pau dos Ferros, e a irmã Rita, em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Vamos orar então? Faça assim com a sua mão, não tenha receio, isso não é mandinga, isso não é um gesto que os santos fazem quando reconhecem que tem um Deus que está atento à nossa oração e que estamos na sua presença. É só isso. Vamos, portanto, orar. Pai Celeste, nós te adoramos e te bendizemos, exaltamos o teu nome por causa da tua santidade. Bendizemos ao Senhor por causa da tua grandeza, por causa da tua misericórdia. Te agradecemos porque vivemos neste mundo como peregrinos, mas temos um Deus fiel que nos ajuda, nos fortalece, nos consola e renova o nosso coração. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, que o teu Espírito, que é santo e supremo, nos oriente, nos ajude e nos fortaleça. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja,
que irmãos e irmãs sejam tocados pelo Santo Espírito do Senhor nosso Deus. Ajuda-nos a conhecer as tuas misericórdias, ajuda-nos a sentir as bênçãos que tu tens preparado para cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, que apesar das dificuldades e do convívio com outras pessoas que não conhecem o nosso Deus, que não conhecem as práticas desenvolvidas, adotadas e manifestadas por aqueles que temem o teu nome, ajuda-nos a estar firmes e constantes diante do Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, visita cada coração, repreende todo mal, estende as tuas mãos sobre homens e mulheres que creem no teu nome e que vivem para a tua glória. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Um abraço a todos os irmãos e irmãs e amigos. Que Deus toque em cada coração e renove a nossa vida e nos ajude a continuar caminhando para a glória do seu santo e eterno nome. É desse jeito.